Boa noite, pessoal, beleza? Bom, quem viu em redes sociais aí, eu estava em Recife, né? Esse final de ano tem gente me mandando mensagem falando assim, você só está indo para lugar de praia agora, né? Gente, além de ter sido coincidência as últimas viagens terem sido para cidades do litoral, quem já viajou comigo, a Marina já viu isso muitas vezes, teve uma vez que ela falou assim para mim, quando que você vai na praia? Aí eu falei, nunca. Eu só vou para a cidade que tem praia, né? Mas dessa vez os irmãos ficam assim, não, vem um dia antes, e aí o que você quer fazer? Eu falei, nada. Se você perguntar o que eu quero fazer, eu vou ficar dormindo no hotel, né? Aí falaram assim, não, porque a gente estava pensando, eu falei, então faz o seguinte, marca o que vocês quiserem, eu estou dentro. Então eu fui ao mar 2 vezes no último mês, né? Um privilégio. Na semana passada, estando lá em Recife, irmãos que eu já havia visitado antes, têm escolhido bem as viagens, porque aquilo que a gente faz precisa estar alinhado, né, com aquilo que nós cremos. E eu estava numa igreja anglicana. A igreja anglicana, para vocês terem uma ideia, ela tem praticamente a mesma idade da igreja católica. Tem gente que fala assim, mas a anglicana não surgiu na Reforma Protestante? Fala, não, eles aderiram à Reforma Protestante por volta ali do século XVII, mas ela existe desde o século V, então é uma igreja bem antiga, né? E parte das coisas que eles têm, além da liturgia, é a questão das vestes, né? Então usam estola, aquela parada toda, e é muito interessante, porque tem todo um padrão de cores. Aí eu peguei o primeiro domingo do Advento, onde tem a cor agora, preparando para o Natal, é bem legal. E eles celebram a ceia, muito parecido até com a missa católica, né, na maneira de ministrar, e todos os cultos fazem. E outra coisa que eu achei curiosa, né, eu já conhecia, então para mim não havia muito de diferente, só que eu nunca havia pregado no culto deles mesmo, mas em outros tipos de programação. E aí quando me convidaram, falaram assim, olha, você topa vestir as paradas todas? Eu falei, irmão, quem está na chuva é para se queimar, né? Vamos lá. Então foi um privilégio, eu creio que é algo que encurta as distâncias, e tem muitas coisas para falar sobre isso, mas em outras ocasiões a gente vai expondo detalhadamente. Meus irmãos, essa semana nós vamos falar sobre o livro de Neemias, especificamente sobre algumas questões da vida de oração. E o livro de Neemias, que está lá no Antigo Testamento, é um dos livros que a gente chama de históricos, né? Ele é um dos livros mais interessantes que eu considero em toda a Escritura. E o que faz ele ser interessante, no meu ponto de vista, é o fato dele estar escrito em primeira pessoa. Os livros da Bíblia, no geral, contam histórias ou descrevem fatos, mas são poucos textos que estão escritos em primeira pessoa. Quando o sujeito fala coisas do tipo, eu fui, eu vi, eu fiz. E Neemias é o livro do Antigo Testamento que tem isso de uma maneira mais explícita e mais marcante. É um livro curto, tem poucos capítulos e, no entanto, cheio de significado. Muitas pessoas que pregam sobre esse livro falam a respeito de organização, de fazer planos, de empreendedorismo e um monte de coisas que estão na moda por aí, né? E aí as pessoas tentam encaixar a importância da oração no meio daquilo que é todo um planejamento a ser cumprido. Eu, particularmente, já havia sido inspirado por pregações acerca desse livro, que, na verdade, demonstravam que a oração na vida desse sujeito era muito mais importante do que qualquer outra coisa, a ponto de que a organização é simplesmente um reflexo de uma espiritualidade genuinamente ancorada em Deus. Então eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês acerca disso, porque é muito ruim quando a gente tenta ler os textos da Escritura e nós ficamos tentando encontrar o resultado que já nos favorece, o resultado que nós já estamos esperando. O ideal no contato com a Escritura é que a gente deixe com que o texto fale, com que aquilo que Deus está querendo trazer para nós, isso chegue até nós, ao invés da gente já ir buscando determinado resultado, né? Então não é justo isso. Uma curiosidade é que há outros textos escritos em primeira pessoa,
a gente vê lá no Apocalipse o apóstolo João, quando tem as visões, então ele fala, então eu vi, então eu fiz, é bem explícito isso. Só que como o Apocalipse é uma visão sobre os últimos tempos, então não é uma narrativa histórica, né? Mas um livro do Novo Testamento, que também é uma narrativa histórica e tem muitos textos escritos em primeira pessoa, é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e na verdade Lucas e Atos eram um livro só. A tradição aqui dividiu ele em dois, né? É como se fosse a primeira parte contando sobre até o Cristo morto e ressurreto, e a segunda parte sobre a igreja de Cristo a partir da ressurreição dele, né? E é legal que, se você ler o livro de Atos prestando bastante atenção, você vê em que partes da história ele estava presencialmente e em que parte que ele não estava. Por exemplo, nos primeiros capítulos ele não estava, então ele começa a descrever os fatos. Só que no meio do livro, acho que lá para o capítulo 11, se eu não me engano, ou 13, alguma coisa assim, ele do nada vira e fala assim, então fomos, então fizemos, e aí você vê que ele entra na história e ele presencia boa parte dos fatos que estão registrados ali. Bom, falando sobre o livro de Neemias, gostaria de ler com vocês o texto que está em Neemias capítulo 2, para a gente poder ilustrar aquilo que eu acredito que pode enriquecer o nosso entendimento aqui. Neemias capítulo 2, Neemias é lá atrás, né? E esse texto aqui tem uma das narrativas mais estranhas que eu acho a respeito de oração, porque tem a menor oração da Bíblia. Ou seja, uma oração que deu muito certo, que funcionou muito bem, que estava alinhada com os desígnios de Deus, e no entanto, essa oração é absurdamente curta, não é verbalizada, e mais, ela não pode ter durado mais do que uns 2 segundos, e ainda assim Deus a atendeu. Então eu quero usar essa oração de exemplo, para que depois a gente fale sobre a vida de Neemias e sobre o que esse livro tem a trazer para nós. Vamos ler aqui do comecinho, capítulo 2 de Neemias. Diz assim, no mês de Nissan, gente, opa, peraí que eu perdi aqui. Aqui, eu nunca lembro essa ordem, é março, abril, né? No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Gente, até aqui, tá bom. O que é interessante? Olha que legal. O Neemias estava servindo como copeiro do rei. Só que se você olhar a situação em que ele está, como alguém que foi levado para o cativeiro em uma outra nação, e que embora ele está numa posição aparentemente privilegiada, afinal é muito melhor você trabalhar com um serviço de copeiro, estar ali na alta corte de um país, do que obviamente você trabalhar com um serviço braçal qualquer, que exija que você fique no sol ou algo do tipo. Só que estar na presença do rei da Pérsia nessa ocasião significa basicamente o seguinte: se você não agradá-lo o suficiente e ele falar, mata esse sujeito, não há quem recorrer. Então, exibir um sorriso e uma boa disposição perante o rei era obrigação de todos aqueles que o serviam. E aí, Neemias não consegue esconder uma angústia pessoal que toma conta do seu coração,
E não só isso, ele não apenas deixa transparecer isso, mas naquela circunstância o rei percebe e pergunta, e ele não disfarça, ele não tenta esconder. Ele diz que o rei viva para sempre, mas ele expõe aquilo que está no coração dele. Ou seja, ele sabe muito bem aquilo que é o seu problema, a sua angústia, a sua luta, aquilo que é a causa mais importante que está afetando a alegria da sua existência. E aí então, no verso 4, a gente começa a ver a tal da oração que eu disse para vocês, que é a menor oração que eu vejo na Escritura. Verso 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Aqui agora o negócio complica. O que você gostaria de pedir? O rei não está dizendo que ele é obrigado a aceitar nada. Aliás, quem é você para pedir qualquer coisa? Mas o rei, o que é que você está querendo pedir? Coloca essa. E aí diz aqui no final do verso 4, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Essa é a oração que ele fez. Não dá para assim, espera só um pouquinho, rei, que eu vou aqui fazer. Não. Quando o rei falou, o que é que você quer pedir? Ele então orou ao Deus dos céus e imediatamente respondeu. Ou seja, a natureza da relação desse homem com Deus é de alguém que está tão conectado a este Senhor, a esse que é o Deus sobre a sua vida, que a oração pode ser medida muito mais pela intensidade do que propriamente pela duração. E como que ele consegue chegar nesse ponto de intimidade com Deus? Ao ponto de escrever isso em um livro que está aqui na Escritura, e isso não ser mentira, isso não ser apenas uma figura de linguagem. Que oração é essa que ele fez apenas mentalmente e que foi atendida por Deus? E aí ele responde ao rei aqui no verso 5, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E o rei concedeu isso. E mais, ele ainda vai pedindo mais coisas. Dá cartas, para que na hora que eu encontrar aqueles que são também seus servos, e colocarem empecilhos a fornecer material e tudo mais, eles não me detenham nesse propósito. E o rei foi dando todas as cartas e as autorizações, como se de repente algo estivesse ali completamente desbloqueado para o serviço que Neemias tinha que fazer. E a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: por que essa oração de Neemias é tão poderosa, é tão eficaz, é tão verdadeira, e pode ser que na nossa caminhada de espiritualidade nós não temos algo similar, algo análogo a isso daqui. Pode ser que a gente diz que vai orar, mas a nossa oração, ela além de ser curta, e ela além de ser feita mentalmente, ela é pobre e desconectada daquilo que Deus quer atender, daquilo que é o desejo de Deus atender. Ou seja, o que levou Neemias a estar nessa posição, a ponto dele estar tão conectado em Deus, que a vontade de Neemias, basicamente é a vontade de Deus que foi externada, ao ponto de que o rei do maior império daquela ocasião, que era a Pérsia, se curvou perante aquilo que foi pedido. Ele não só permitiu que Neemias foi, ele praticamente pagou a conta, para que essa empreitada de ir lá e reconstruir a cidade de Jerusalém acontecesse. O que esse cara tem que falta na nossa vida? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque na boa, gente, se nós acreditamos que quando há bons motivos, então a gente vai lá e se coloca diante de Deus, seria óbvio também acreditar que faz todo sentido que Deus faça com que a nossa vida seja bem problemática. Porque se com problemas a gente se coloca diante de Deus, Deus sendo bom e querendo que nós estejamos perto, Ele vai fazer questão de que todos os problemas aconteçam na nossa vida mesmo, vai deixar o negócio
descer ladeira o máximo possível. Por quê? Para ver se então nós, como bons filhos, nos aproximemos do nosso pai. Agora, isso é péssimo. Isso é péssimo, isso é muito ruim. E se você olhar a condição em que esse sujeito chamado Neemias estava, é uma condição ruim. Eles estão exilados em um outro país, eles estão numa condição onde aquela dignidade do que eles como povo representavam já não é mais uma realidade. No entanto, o cargo que ele ocupava, o emprego que ele tinha, a posição em que ele estava, era das melhores que havia. Ou seja, está ruim, tá, mas dentro das condições da época, ele tem um bom emprego, ele está comendo do melhor. Você imagina o copeiro sendo aquele cara que não só serve, mas tudo que vai servir para o rei ele tem que experimentar, né? Você acha que o rei é bobo? Que serviço ruim, né? Comer todos os manjares que o rei vai experimentar e beber todos os cálices. Se der ruim, você já vai direto para Deus. E se der bom, você acabou de comer do melhor, né? Então essa era a vida de Neemias. O que é que tem de ruim na vida dele? E você vai vendo que aquilo que o angustia não é nem mesmo a realidade que ele enfrentou. Você fala, como assim? Ora, ele já é alguém que está na vida adulta e que está na vida de trabalho, ele fez a sua vida já dentro desse contexto de cativeiro. Mas o que o angustia é algo que é maior do que apenas a sua existência. O que o angustia é que Deus tinha promessas para o povo dele, Deus tinha promessas para aquela nação, e o próprio Deus disse que iria entregar aquele povo, devido à sua infidelidade, a uma condição adversa, para que no tempo oportuno pudesse então restaurar e aprimorar no sentido de apurar, purificar essa nação, preparando tudo para o tempo do Senhor. E é péssimo isso, porque é o povo de Deus que vai ter que passar por uma adversidade tremenda. E qual é a angústia de Neemias? A angústia de Neemias poderia ser: que ruim, eu sou servo de um rei ímpio. Mas parece que ele não está muito preocupado com isso. Que ruim, eu podia ter um emprego melhor. Eu não consigo imaginar qual, mas tudo bem. Porque dentro da condição, ele está num lugar muito bom. Ah, que ruim, eu queria viajar para outro lugar. Não, não é essa a angústia dele. A angústia dele é que se cumpra no mundo conhecido aquilo que Deus havia prometido. A angústia dele é a angústia do próprio Espírito de Deus, que quer fazer com que todos os valores do seu povo sejam vistos no meio da humanidade. Afinal, era isso que aquela nação, a nação lá de Israel, e Judá também, né? Mas basicamente tudo, deveriam representar para a humanidade naquela ocasião. Uma luz para as nações, para que todo mundo olhasse e falasse assim: o Deus desse povo é o Deus verdadeiro. Só que eles começaram a se achar a última bolacha do pacote. Eles começaram a se achar que fazer parte daquele negócio é igualzinho o cara hoje que fala assim: não, eu não tenho que preocupar com nada porque eu sou da igreja. Ué, como assim? E hoje já tem o pior do que isso, né? Vocês já ouviram falar dos traficantes evangélicos? O traficante evangélico, ele é o filho e o neto de crente. Lá no Rio de Janeiro isso aí está uma febre. E aí o cara pega o fuzil e manda escrever versículos bíblicos. Isso não é exagero não, isso está acontecendo. E você tem que ver os nomes que eles dão para as coisas. É tudo nome bíblico. E o nome dos caras, entendeu? Não tem mais aqueles nomes esquisitos. Agora é o Moisés, o Abraão, o Josué, é o nome deles. E aí você fala, mas eles oram antes de ir para embate uns com os outros e com a polícia. Aí você fala, mas de onde que veio isso? Veio da ideia
de que não, nós temos promessa de Deus. Por quê? Porque minha mãe é crente, porque eu cresci na igreja, porque minha avó é crente. Esse foi o erro de Israel, esse foi o erro de Judá. Esse povo começou a achar que, não, peraí, eu nasci em uma família que faz parte de uma promessa, logo, somos os caras. Ah, vocês aí, resto do mundo, vocês são como cães, os vira-latas da espiritualidade, mas nós não, nós somos herdeiros de uma promessa verdadeira. E é verdade isso, só que não faz sentido esse tipo de entendimento. Afinal, Israel, Judá foram levantados para quê? Para serem o testemunho de um povo que é de Deus, e não um povo que, por ser de Deus, não precisa se preocupar com o seu testemunho. Ou seja, a mesma coisa que nós, quando afirmamos que somos cristãos. Mas dizer que é cristão é fácil. Agora, o difícil é Cristo ser visto em cada um de nós. Sabe, não, eu sou da igreja. Não, ser da igreja institucionalmente é fácil. Difícil é ser igreja junto com os outros. Aí começa a ficar um pouquinho mais caro. Neemias é um sujeito que a angústia que tira o sono dele é a angústia a respeito daquilo que são as promessas de Deus para o seu povo, e não para ele apenas especificamente. Porque se ele fosse cuidar apenas dos seus próprios problemas, ele não teria que fazer as orações que ele fez. E aí qual que é a jornada desse cara? No primeiro capítulo, fala que ele estava angustiado e que ele então resolveu orar a Deus. E ele, perdendo noites e noites de sono, orou a Deus. E sabe o que ele fez no capítulo 1? Orou a Deus. E sabe quanto tempo ele orou? 4 meses. Às vezes a gente diz assim: se Deus mexesse tal coisa na minha vida, se Deus arrumasse meu casamento, se Deus curasse essa enfermidade, se Deus salvasse meu pai, meu filho, minha avó, qualquer um, como eu seria grato a Deus. Mas aí eu te pergunto, você já orou por alguma coisa 4 meses da sua vida? Neemias orou por um problema que nem dele aparentemente não é. A angústia de Deus se tornou a sua angústia. E mais, né? Se a gente quer a salvação de alguém, mesmo você sabendo que a salvação é dom de Deus, e Ele salva quem Ele quer e do jeito que Ele quer, o quanto você tem colocado isso diante de Deus? Ora, mas se a minha oração não vai mudar Deus, para que eu vou orar? É exatamente porque o próprio Senhor Jesus disse que nós devíamos orar, nós deveríamos clamar, nós deveríamos nos colocar em favor dos homens. Neemias podia ter racionalizado a situação e falado assim: isso tudo que a nação está experimentando é a vontade de Deus. Por quê? Porque ele levantou profetas para dizer isso aqui, e não estaria errado, porque isso de fato aconteceu. No entanto, qual foi a postura dele? Durante 4 meses, ele orou demonstrando um arrependimento no lugar de toda a nação. Ele quis sentir nele a angústia de alguém que está arrependido até mesmo pelo pecado daqueles que ainda não se arrependeram. Ele confessou os pecados não apenas que eram seus, mas ele confessou os pecados dos seus irmãos e de toda a sua nação. Esse cara entendeu mais do que todo mundo havia entendido. E o mais interessante aqui da história, nós temos dentro das linhagens lá, das tribos de Israel, 2 tribos que são de uma certa dinastia, uma responsabilidade marcante. São aqueles que são da tribo de Levi, que são todos os sacerdotes, todos aqueles que tinham função no templo, fazer qualquer coisa, da onde vem aquela palavra levita, né?
Aí vem o povo do louvor e fala assim, eu sou levita, né? Então, levita também lavava o banheiro, construía as coisas, fazia tudo, varria, né? Pois é. E se alguém fala para você que é levita, você vira para ele e fala assim, então levita aí para eu ver, né? Se o cara sair voando, ele convenceu. Tem nada a ver, é só um trocadilho, tá? Mas aqueles que eram sacerdotes, porque eram da tribo de Levi, e, no entanto, quando Deus deu um rei para Israel, e o primeiro foi Saul, ele disse que aqueles que seriam a autoridade, os reis, não viriam da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. E aí sempre veio esta concorrência entre aqueles que são os sacerdotes e os reis. E de certo modo, em certas ocasiões, um tentando ocupar o lugar do outro. Aí eu poderia citar para vocês N fatos históricos relatados na Escritura e na história onde isso aconteceu. Até Cristo. Porque Cristo é da tribo de Judá, só que o mais legal dessa história toda é que Cristo agora é rei e sacerdote. Ele concentra em si mesmo as duas funções. Mas o Neemias, ele era judeu, não apenas no sentido religioso, mas ele era alguém que era descendente da tribo de Judá. A tribo daqueles que eram para ser governo. No entanto, se isso é algo natural para o chamado e a promessa que o seu povo tem, a postura de Neemias, desde o primeiro capítulo, é a postura de um sacerdote. É a postura de alguém que entende que tudo na nossa vida começa em Deus. Então ele vai lá e gasta 4 meses na primeira oração. 4 meses se angustiando diante de Deus. Aí então, 4 meses depois, vem esse texto que a gente leu, do capítulo 2. E aí ele fez a menor oração registrada na Escritura. Ore 4 meses por uma causa. E depois você vai entender que na hora do aperto, você vai poder mentalmente, diante de Deus, porque você vai estar conectado em Deus o tempo todo, dizer, tu sabes, Senhor. Nós estamos há 4 meses conversando. Há 4 meses que eu não me desconecto do Senhor e o seu Espírito não se desconecta de mim. E por isso ele consegue fazer uma oração mental que conta como uma oração e o rei atendeu. Ali então as coisas começam a mudar e as coisas começam a acontecer. Talvez um dos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias é que a gente gosta de fórmulas para o sucesso. A gente gosta que alguém diga qual é o rito que a gente tem que obedecer, o que a gente tem que fazer para alcançar determinado sucesso. Por isso que chega em certas épocas do ano, começa aquela conversa de vamos fazer os 7 cultos especiais para que você consagre o seu 2026 a Deus. E não tem nada de errado nisso. Mas eu só queria dizer para você que o calendário que a gente usa, tá? Ele é uma convenção. Se você olhar o calendário judaico, ele não é o mesmo calendário que a gente usava, que a gente usa. O calendário deles, o primeiro mês é março. Tem 12 meses também, mas não tem mês com 27, outro com 31, outro com 30. Você tem que ficar usando o ossinho do dedo para lembrar qual que é qual. Eles tinham um calendário um pouquinho mais uniforme. Valeu, jovem. Com as mudanças da lua. Então, consagrar o seu 2026 para Deus precisa representar mais do que apenas um misticismo, onde você acredita que alguma coisa agora vai ser diferente, porque as cabeças de burro todas da sua vida estão ficando no ano de 2025. Eu vi uma figurinha no Instagram essa semana, até mandei para a Marina, né? Falei, faz uns 5 anos que eu estou assim, deixa só eu me estabilizar, que aí eu vou fazer tal coisa, né? 5 anos. Tem uns que faz 10 já, né? Bodas de ilusão, isso aí, né?
que nós estamos dizendo, gente? Nós planejamos, nós sonhamos, nós empreendemos, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas entenda uma coisa: quantas coisas tiraram a sua paz, quantas coisas drenaram a sua alegria, tiraram às vezes a sua esperança, fez com que você se desesperasse momentaneamente a ponto de ter um ataque de pânico, e depois o que aconteceu? Não aconteceu aquilo que você esperava, aconteceu diferente, ou não aconteceu nem tão ruim quanto aquilo que você imaginava, ou às vezes quando você achava que tudo ia dar certo, foi lá e deu tudo errado, e você está vivo aqui do mesmo jeito. Ou seja, aquilo que tira a nossa paz, na maior parte das vezes, é amplificado pelo ruído dos nossos próprios interesses. Mas aquilo que realmente importa, e que Deus está falando na sua palavra o tempo todo, que é importante para a nossa vida, não apenas agora, mas para a eternidade, isso nem sempre tira a nossa paz. O quanto que nós estamos perdendo o nosso sono com aquilo que deveríamos estar perdendo o nosso sono. Ai, mas se eu perder meu emprego, o que vai ser? Você não é o seu emprego, você não é o seu saldo bancário, você não é o carro que você dirige, nem a casa que você mora, e nem a profissão que você tem. Mas nós vivemos iludidos como se as coisas fossem assim. Quando alguém pergunta quem é você, geralmente como é que você começa a explicar isso? Meu nome é fulano e eu trabalho com isso, isso e isso. Não estou perguntando com que você trabalha. Mas a gente se explica desse jeito. Isso vai tirando a nossa paz, isso vai drenando a nossa existência. Estas coisas são importantes? Claro que são. Eu não estou dizendo para você não dar nenhuma atenção a elas e falar, não vou me preocupar com mais nada, mas preocupe-se apenas o que deve. Mas se você tem que dar atenção a algo que realmente é importante, dê atenção àquilo que Deus está dizendo que é importante. Aquilo que, com carro ou sem carro, afeta a sua eternidade. Com casa ou sem casa, com emprego ou sem emprego, afeta a sua eternidade. Estas coisas deveriam estar ocupando o nosso coração, essas coisas deveriam nos dar uma insônia, da gente ficar meses e meses se colocando diante de Deus e falando, Senhor, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma solução. Para quê? Para na hora que eu estiver diante do rei. O que isso significa? Não sei. O momento da angústia, o momento em que a situação vai vir e vai te apertar, a ponto de você pensar assim, se não der certo agora eu morro. Você esteja pronto para morrer como Neemias estava, para não ter que inventar uma desculpa, mas para poder ser totalmente sincero e falar as coisas como elas realmente são. Então o desafio da nossa jornada é entender isso, é entender que aquilo que nós fazemos deve ser um reflexo do entendimento que nós temos, da espiritualidade que nós vivemos. Mas inverter isso, infelizmente, não funciona na maior parte das vezes. Porque se você arrumar um monte de coisa para fazer e para se preocupar, entenda, não acabam os problemas. Você já viu pessoas que estão desanimadas com a vida da igreja, com a vida comunitária, e aí o cara começa a pôr defeito na igreja? Gente, há 2, 3 semanas atrás, eu estava no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, igreja legalzinha lá, muito parecida com a gente há 30 anos atrás, Sal da Terra. Aí agora, essa semana, eu estava na Anglicana, e fui visitar outros irmãos de outras igrejas, e a gente fica viajando. É legal ou não é estar em muitos lugares? Eu vou dizer uma coisa para você, se você começar a fazer comparações estéticas, organizacionais, você surta, porque ou você vai achar que está sempre no prejuízo, e vai começar a ficar invejoso do que outros estão fazendo,
Ou você vai começar a se achar bom demais quando você vê alguém que parece que está numa condição pior do que você. Lá em Recife encontrei com um pastor amigo nosso, que é o Guilherme, de uma igreja chamada Ponte. Eles plantaram essa igreja, não deve ter 15 anos talvez, né? Não tem, né? E eles têm 8 igrejas hoje. 8 igrejas. Grandes. Gigantescas. Fantástico. Você vai lá, você olha a estrutura, as salas e aquilo tudo que está acontecendo. Maravilhoso. Sabe qual é a única coisa que não me deslumbra? Isso. Agora, a minha alegria quando eu vou lá visitar os irmãos é sentar com aqueles irmãos e ver que eles têm o mesmo coração de quando eles eram apenas um culto de jovens dentro da igreja presbiteriana, que não era nem Recife, nem Jaboatão dos Guararapes, uma cidade próxima ali. O mesmo coração de buscar a Deus, de fazer com excelência que eles tinham ali, faz com que eles agora, estando em outra condição, com outros desafios, com outros planejamentos, alcançando outros resultados, eles façam a coisa com o mesmo espírito e a mesma devoção. É fantástico. Eu admiro a amizade que eles têm entre eles, a liderança. E eu falo para eles, a gente viaja muito e é muito normal que com o passar dos anos você veja as igrejas onde você ficou 5 anos sem ir na igreja, quando você vai lá não tem mais ninguém que estava 5 anos atrás. E eles estão lá em todo esse tempo. Algo fantástico. Para que a nossa vida alcance essa estabilidade, nós precisamos colocar como alvo da nossa existência e das nossas orações aquilo que são os desejos de Deus. E aí é óbvio, meus irmãos, que os desejos de Deus são conhecidos, são revelados pela própria Escritura e são materializados na vivência da igreja. Então, por que eu não entro em crise na comparação entre as igrejas? Porque o que eu vejo é aquilo que Cristo se esforça por fazer ser verdade em cada uma delas, e não as outras coisas. Agora, é difícil quando nós estamos aqui reunidos, da gente enxergar isso. E talvez esse já possa ser, na vida de cada um de nós, o primeiro grande motivo que a gente tem em se colocar em oração diante de Deus. Falar, Senhor, eu quero ver a sua igreja como o Senhor vê. Eu quero ver a minha responsabilidade para essa vivência com os meus irmãos como o Senhor vê. Me ajuda a enxergar isso aqui como o Senhor vê. Porque é o seguinte, se der muito errado o que nós estamos fazendo, a gente entra em crise porque parece que não está dando certo. Mas tem o outro lado da moeda, que por mais que pareça ser diferente, é a mesma moeda, que é o seguinte, se der muito certo, mas a gente estiver trabalhando por uma causa que não seja genuinamente aquilo que o Espírito Santo deseja de cada um de nós, a gente se corrompe com o trabalho que parece que está dando fruto. E no final, o pior de tudo, é que a gente ainda pode ser usado por Deus para conduzir outros a Cristo, sendo que nós mesmos não vamos ter parte com Ele. Por quê? Porque nós nos corrompemos com o serviço. Nós nos corrompemos com o culto, nos corrompemos com a programação, com a organização e com tantas outras coisas. O livro de Neemias nos desafia a conhecer Deus. Aí então, a gente está apto e pronto para toda boa obra. Neemias não tinha motivos para fazer o que fez, mas ele fez. E aí quando ele foi para trabalhar, ele enfrentou um desafio depois do outro. Os inimigos zombavam dele na reconstrução. Sabe o que ele fez? Orou. E depois dele orar, ele bolou uma estratégia para resolver isso. Essa foi a terceira oração. Aí os caras começaram a atacá-los, não mais zombar. Sabe o que Neemias fez? Orou. E depois de orar, ele bolou uma estratégia. A estratégia é quase o propósito da existência da igreja, né? Ele botou os caras com umas cornetas, e todo mundo para trabalhar colher de pedreiro numa mão e espada na outra, viu?
Qualquer BO que der, sabe o que você faz? Você pega seu celular e toca a corneta. Porque quando a corneta tocar, nós vamos correr todo mundo onde ela tocar. E o pau vai quebrar feio. Só que o pau só vai quebrar se nós estamos trabalhando naquilo que é o que Deus deseja que a gente está trabalhando. Aí nós vamos deixar ninguém morrer, ninguém vai ficar pelo caminho. Só que a gente não quer isso, a gente às vezes quer fazer o que a gente quer fazer. E depois a gente reclama e fala, ninguém veio me ajudar. Ah, mas claro, você está fazendo o que você quer. E não aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque quando a gente está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, uma das responsabilidades é cuidar uns dos outros. Essa foi a quarta oração de Neemias. Depois disso, na quinta oração, ele repreende aqueles que não cuidam dos pobres e não cuidam dos necessitados. Por quê? Porque agora as coisas começaram a dar muito certo, o pessoal começou a se esquecer o porquê que eles estavam fazendo o que estavam fazendo. Na sexta oração, ele foi ameaçado de morte. Aí você fala assim, por gente de fora? Não. Não é. Por gente de perto. Na sétima oração, sabe o que aconteceu? Começou a aparecer conspiradores, falsos profetas, que começaram a falar em nome de Deus mentiras para tentar destruir o que estava sendo feito ali. As ameaças externas já tinham passado, mas as ameaças internas continuaram. O que você acha que Neemias fez? Ele orou. E Deus interferiu nisso tudo. A oitava oração de Neemias é uma oração assim, é um culto, onde agora ele convoca todos a orarem junto. Uma confissão nacional do seu pecado. Aquilo que ele havia confessado lá na primeira oração durante aqueles 4 meses, agora se tornou algo que todos juntos tiveram o prazer de colocar como suas palavras diante de Deus. E a última oração de Neemias foi a oração da restauração e da purificação do serviço que eles tinham que fazer ali. Olha, Deus, nós já resolvemos tudo, o Senhor nos favoreceu, beleza, mas que o Senhor agora nos purifique, porque para a gente se corromper depois que tudo está indo certo, é muito fácil. A mensagem desse livro para nós, meus irmãos, é que nós possamos entender o quanto conhecer a Deus e a sua vontade é importante, e o quanto que ter uma vida de oração é importante. Só que não fique achando assim, não, eu vou a partir de amanhã, eu vou orar 4 horas por dia. Não vai, não se iluda. Mas você precisa estar conectado em Deus o tempo todo. Eu já contei isso aqui várias vezes, que uma vez tinha um negócio no Instagram, lá, uma daquelas brincadeiras que era assim, né? Conte 4 verdades e uma mentira. Só que você listava 5 coisas e as pessoas tinham que adivinhar qual que era a mentira. Eu não lembro qual foi a mentira que eu contei, mas a que a galera mais votou que era mentira é quando eu coloquei que eu leio a Bíblia todos os dias. As pessoas acharam que isso era mentira. Falou, você não lê a Bíblia todo dia. Gente, a coisa mais fácil do mundo é ler a Bíblia todo dia. É só você conversar com alguém, que você vai ter alguma conversa, e em alguma ocasião você vai ter que pensar, eu falo o que eu penso, ou eu falo o que a Bíblia diz? E aí então, na hora que eu estou numa conversa, fala assim, olha aqui, ó, aí você vai lá, abre a Bíblia e fala, pronto, acabei de ler a Bíblia, nem que seja um único versículo. Agora, como é que eu lembro qual versículo citar se eu já não li? Então, ainda que seja um único versículo, a gente está lendo. E a vida de oração tem o mesmo desafio para nós. Assim como a amizade que vai ter na nossa jornada de comunhão. Não, agora nós vamos ser amigos, best friends forever, e não vai acontecer do dia para a noite. Mas como que a gente constrói isso? Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E aí, se você pegar e falar assim, não, a partir de agora, eu vou orar quando eu acordar. Nem que seja aquela oração assim, Senhor, eu acordei, eu quero agradecer ao Senhor porque eu acordei.
Já começou. E você dirige ou pega ônibus, olha a oportunidade que você tem. Tem uns dias que eu fico muito tempo na estrada, gente. Eu oro, eu escuto podcast, eu vejo aula de filosofia, de teologia, do que mais vocês imaginar. Você ficar 3, 4 horas num volante, para mim virou uma coisa prazerosa, porque todos os dias, em algum momento, eu estou dirigindo ou eu estou pilotando moto. E aí, sou eu e Deus. Automatize isso na sua vida. Comece a colocar assim, se eu tiver um tempo sozinho, eu vou estar orando. Quando você for para o banheiro, sabe aquela famosa cagada remunerada que chama, né? Que o cara no meio do serviço dá um perdido. Deixa o celular na mesa e aproveite a oportunidade. Mas você está falando sério? Eu estou falando sério. As pessoas às vezes mandam mensagem e falam assim, está acontecendo isso, tem como você orar por mim? Eu já descobri uma coisa, se eu não orar na hora, eu não vou orar. Se eu falar para você assim, não, vou estar orando, eu tenho que anotar isso em algum lugar, porque eu não vou orar, velho. Eu não vou nem lembrar. Mas quantas vezes vem algum irmão e fala, poxa, estou passando por isso e isso. E aí você pensa assim, não, eu tenho que orar por essa pessoa. E eu falo, eu vou orar, eu vou estar orando por você. Aí eu bloqueio o computador, vou dar aquela ida ao banheiro de leve, deixo o celular na mesa, tá? Para não distrair. E eu vou lá e eu oro, diante do trono, né? Mas eu oro. Vá colocando essas coisas na sua vida progressivamente. Fique conectado em Deus o tempo todo. Pergunte-se a respeito do seu esforço de estar fazendo ou não a vontade de Deus. Se nós fizermos isso, meus irmãos, as coisas mudam. Aí então a gente passa assim para um nível um pouquinho mais sofisticado do que essa espiritualidade deveria representar. Amém? Vamos orar. Vamos nos apresentar diante de Deus e clamar para que o Senhor nos incomode, para que o Espírito Santo grite dentro de nós. Se a gente falar agora assim, Senhor, eu quero estar conectado no Senhor, mas a gente não começar a se mexer. O Espírito de Deus se move, o Espírito de Deus, Ele vem silencioso, mas se Ele quiser, Ele faz um terremoto na nossa vida. Que a gente possa clamar ao Espírito que mexa com a nossa existência, para que a gente pare de se preocupar com coisas que hoje pode estar nos consumindo, mas que daqui 1 ano é irrelevante, daqui 5 anos é irrelevante, daqui 50 anos é irrelevante, e para a eternidade é irrelevante. Mas segundo aquilo que é o conceito de prioridade de Deus, nós possamos nos apresentar diante dEle em todo o tempo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Sua presença nessa noite, reconhecendo a dificuldade que nós temos de nos colocarmos em oração continuamente e de orarmos por aquilo que realmente importa, por aquilo que passa pela nossa vida, mas que é a oração que será atendida porque ela começou no Senhor, porque ela veio da Sua própria vontade para nós, Senhor, e não apenas dos nossos anseios, das nossas angústias circunstanciais. O Senhor é o bom Pai, que sabe aquilo que precisamos mais do que nós mesmos sabemos. Nos dê um coração como Neemias, de alguém que tem proatividade, que vai fazer, que vai mobilizar, que vai ser ousado, que coloca o seu pescoço em risco para fazer aquilo que entende que tem que fazer, mas que sejamos também como Neemias, no sentido de sermos aqueles que buscam o favor do Senhor antes de qualquer coisa, antes de tentar resolver os problemas com a força do nosso braço, antes de tentar pedir coisas que não tem nada a ver com os seus desígnios, Pai. Coisas que podem facilitar a nossa vida, coisas que podem resolver os problemas que nós queremos resolver.
Mas quantas vezes a gente não tem perguntado nem se o Senhor quer realmente resolver o problema que está nos angustiando? A nossa busca, Senhor, não é por apenas ter problemas resolvidos, mas por termos uma relação com o Senhor, que é aquele que resolve todos os problemas, com aquele que é o bem maior de todas as coisas, quer estejamos na situação mais confortável do mundo, ou quer estejamos no mais profundo abismo. Conhecer o Senhor e ter o favor do Senhor, ter o amor do Senhor à nossa disposição, é a coisa mais preciosa. Que nós possamos entender isso, e entender o que isso representa, essa responsabilidade, para que venhamos a nos ocupar com aquilo que realmente importa. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.